Então, boa tarde a todas e todos. Me chamo Diego Santos Lima, tenho 34 anos, sou pai de Yasmin Dandara, uma menina de 10 anos e outra de 7, está para fazer o luto agora no final do mês. E estou muito feliz. E várias coisas que eu anotei aqui para pontuar. Vejo na fala agora da minha colega, de Célia, né? Mas eu sempre gosto de começar dizendo que eu não inventei a roda, nós não inventamos a roda, né? Perguntar como surgiu a biblioteca. É, Lá em 2013, além de ser estudante do quarto semestre de filosofia, eu sou educador social, sou psicólogo de formação, né? E em 2013, em uma das minhas inquietações, eu não entendeu porque eu estava fazendo psicologia, ao mesmo tempo sem compreender de que forma poderia dar um retorno para a minha comunidade, e muito eu sou porque nós somos, muito do lugar onde eu tinha conseguido chegar, era aquele espaço, o qual, como dizendo em minha roda, antes de pensar nesse sonho coletivo, que é a biblioteca comunitária de Ferreira Beru, esse espaço a comunidade desde sempre ocupou. E aí eu vou pegar a fala da professora, que fala o local onde o Estado não consegue alcançar. Mas, infelizmente, o Estado consegue alcançar todas as localidades dentro do nosso Brasil. Aí a gente agora tem que fazer uma pergunta: de que forma estão ouvindo? Aumentar um pouquinho? Se botar o telefone aqui para ver melhor. Um instante, por favor. Melhorou? Tá melhor? O som está um pouco cortado, mas está um pouco cortado. Só um instantinho, rapidinho. Vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou retornar para o ponto conecta. Esse segundinho. Ok. Peço desculpa, esse problema técnico, né? Mas voltando. A Biblioteca Comunitária de Ferreira Beru é um sonho coletivo que vem à tona, né, em 2013. Eu idealizei, tive a ideia a priori e compartilhei esse sonho com outras pessoas, alunos da laboratório que eu tinha, e ocupar aquele espaço qual já tinha sido uma escola comunitária, e muitas coisas a comunidade já tinha ocupado. Eu pensei de que forma poderia ocupar, né? E aí veio na mente a ideia da biblioteca. Mas não só essa biblioteca a qual conhecemos, desculpa o termo, mas essa quadrada, assim, onde fala que é um lugar de silêncio. Mas uma biblioteca na perspectiva afrocentrada, onde a gente pudesse dialogar com as múltiplas linguagens, onde a leitura estivesse ali presente, mas não só a leitura, a questão da oralidade, da dinâmica, o contato com a terra, a questão da percussão, boxe, pensando no, vamos dizer, né, um bem-estar na sua completude. E lá em 2013, eu com outros amigos e amigas, a gente pensou em fazer um resgate aos nossos ancestrais, principalmente por ver a questão do apagamento histórico, o qual o nosso povo vem passando. E aí a gente pensou em nome de pessoas para ser o nome da biblioteca. Pensando no nome Biblioteca Referenda Beru, por ser duas lideranças negras que foram sequestradas em África e aqui lutaram para que a gente pudesse hoje estar aqui acessando esses espaços, dando continuidade a essa luta. Aí Beru, que foi o líder do quilombo do Beru, e Zeferina, né?
que foi líder, uma das líderes, né, do Quilombo do Urubu. E aí, por que escolher esses dois nomes, né? É como eu disse, não bastava apenas só a biblioteca. A gente tinha que dialogar com nós, com nossa comunidade. E aí, Marco Gávea, ele fala, né, que o ser humano é como a árvore sem raiz. E aí, pensando nisso, de que forma a gente poderia trabalhar essa questão da identidade da nossa comunidade, do nosso povo, que muitas das vezes fala da gente como que somente falando das favelas, da falta de acesso à educação, fala da gente enquanto um bairro violento. E aí eu pego aquela fala minha anterior, de que forma o Estado chega, né? Que o Estado chega violentando a nossa comunidade, não deixando com que a gente tenha acesso à educação de qualidade, à saúde, chegando muitas das vezes somente por via de uma segurança pública, que não é uma segurança pública cidadã, mas sim ostensiva. Então a gente pensou nesse nome para dizer que uma árvore sem raiz é qualquer móvel que a pessoa pode pegar, arrastar, fazer o que quiser. E eu, enquanto psicólogo, na que algo que nos afetava assim, diretamente era essa questão da autoestima, a qual eu também passei por isso. Eu não tenho uma visão de mundo, de não sonhar. Então a ideia do amanhã, só viver, como eu já falei, do seu vida louca. Viver a cada segundo como se fosse o último segundo. Não me projetar 5 anos, 10 anos. Então foi uma forma da gente trabalhar isso, dentro disso da autoestima, da identidade, de trazer figuras negras e negros, trazer referências positivas para a nossa comunidade. Assim surge a biblioteca, né? Comunitária Referina Beru. Aí, como eu disse, estamos há 11 anos e encontramos diversas barreiras. E uma das maiores barreiras que nós encontramos é a barreira do próprio Estado, que muitas das vezes nos procura, estamos me ouvindo? Estamos sim. Tá legal o som. Ficou travado aqui para mim. Não é a barreira do próprio Estado, porque, como a colega falou, essa burocracia da documentação e, e a gente se depara com isso. Inclusive, estamos na rede de biblioteca estadual, a rede hoje, entretanto, não estamos na municipal. Conhecemos o pessoal tudo, mas o porquê? Pela burocracia da gente não ter o CNPJ. E aí a pergunta, né? Dentro disso, como você está falando da biblioteca comunitária e tal, a gente viu que a gente tinha maior necessidade, porque, como a colega falou, o recurso é limitado. Então, antes de você ter aquele valor para fazer outras coisas que a gente faz, o almoço coletivo, a comunidade sempre se organiza junto com outros parceiros, faz doação de alimento, de roupa, quando a gente faz bazar, para a grande maioria do recurso, qual é destinado às ações da biblioteca, são dos próprios colaboradores da biblioteca. E aí, a gente tem uma perspectiva de trabalhar na questão horizontal, não tem essa hierarquia, e também não trabalhamos com essa ideia de voluntário, porque a gente acredita que todos nós temos um papel nessa luta. A gente só está dando prosseguimento a uma luta ancestral, porque até para hoje eu estar aqui na minha segunda graduação, outras pessoas não lutaram e sequer tiveram o privilégio ou prazer de usufruir da sua luta. Assim como nós hoje estamos lutando para que nossos ascendentes, seja minha filha, caso elas queiram futuramente ter filhos, seja os filhos dela, possam usufruir. Então a luta contínua. E partindo dessa perspectiva, né, a gente vê a questão dessa burocratização e que a gente vê que é mais uma barreira para não deixar a gente acessar. Por outro lado,
ou de qualquer situação, esse mesmo Estado que nega o acesso nosso a muitos, como se dizer, não benefícios, muito auxílio. Eu vou trabalhar com a palavra auxílio para a manutenção e a continuidade das ações. Ele cria barreira. Entretanto, é o mesmo que procura a gente que não sabe o que a gente faz dentro da comunidade. Aí, para não dizer que a gente não conseguiu, a gente conseguiu ser usufruído, ou conseguiu ser contemplado com a Lei Aldir Blanc para fazer um memorial referindo a Vive. Um memorial qual a gente, como a gente disse, que é uma biblioteca distinta das demais, nada contra, uma biblioteca comunitária que é distinta das demais, que eu falo dessas formais. A gente acredita na oralidade, acredita nessa questão de passagem da nossa história pelas nossas anciãs e nossos anciões. A gente viu que era necessário a gente falar quando os irmãos têm vida, não depois de morto. E a gente criou o Memorial Zeferina Viva, o qual a gente fez uma série de entrevistas documental com intelectuais que moram não só no Biru, mas no entorno, que moram também no Cabula, que é outro grande quilombo, né? E a Cabula, que também é um ritmo que está aí. E a gente, por compreender isso, a gente fez uma série de entrevistas com psicólogos do território, historiador, escritora, com a gente também da biblioteca e com moradores antigos do bairro. Então a gente fez isso, e foi o único resultado que a gente conseguiu quando eu CNPJ. A gente tem parceria com vários movimentos, dentro, não só de Salvador, mas é, do entorno de outras cidades. Inclusive, hoje, a gente fala que a biblioteca é mais do que um espaço. Hoje tem pessoas que acompanham a biblioteca e está no Rio fazendo doutorado, está no interior da Bahia, está em outro país. Inclusive, já fez, vieram até pessoas de outros lugares para entrevista, para conhecer a biblioteca. Entretanto, por a burocracia, o Estado, muitas das vezes, vê como que a gente não existisse. Não só de forma financeira, mas eu falo como uma questão de comodato, como a colega falou. E onde estamos que não leve algo que parece simples, mas que para a gente seria de grande valia. Dentro do espaço qual a biblioteca está, a gente também tem capoeira, tem boxe, tem outras atividades que ocorrem constantemente, e a comunidade a todo tempo passando, por ter um espaço que eles sentem segurança. E aí eu vi que alguns bebedouros, que, exemplo, uma torneirinha estava ruim, mas a outra estava boa, foram retirados e trocados dentro do departamento, do DEDC. Eu fiquei perguntando, vai para onde isso? Ele disse, vai para um galpão da UNEB. Eu fiquei sonhando um daqueles bebedouros, não só lá na biblioteca, mas em outros espaços, qual eu participo, a gente acessa. Normalmente tem um bebedourozinho que não comporta a quantidade de pessoas que acessa ali. E aí eu disse, poxa, como é isso? Aí você fala com um, fala com outra pessoa, fala com outra. E é algo qual eu aproveitar essa oportunidade. E tem várias pessoas para pensar nessa questão do empréstimo. Porque uma coisa que pode ser sempre aqui, mas que hoje lá a gente disse, não, a gente precisa fazer isso. E eu falo que o dízimo, eu não dou à igreja, mas assim com a biblioteca. E aí a gente conseguiu um microfone, uma caixinha de som, um data show, e a gente fica empresta outro coletivo, empresta outros espaços culturais, dentro, não só do Arenoso, Beru, onde está localizado hoje a biblioteca, mas de outros bairros de Salvador. Mas a gente, como vai ver, muitos repartição pública tem materiais que, para aqueles fins ali naquele local, não é mais viável. Entretanto, para nós, não só a biblioteca, mas centros culturais, é de grande valia. Então, também é um apelo e também é uma crítica construtiva a qual a gente possa estar pensando, né? Minha fala vai muito assim do que minha colega já disse anteriormente. É, e assim, o que a biblioteca me deu
foi uma razão de continuar vivendo e de que acreditar. É preciso acreditar que o sonho é possível. E eu vou pegar a resolução 018 de 2002. Eu gosto muito de psicologia que fala que o racismo humilha e a humilhação faz sofrer. Quando a gente vê uma criança, e hoje eu tenho 11 anos na biblioteca, mas a colega falou de 22 anos, então hoje ela já vê pessoas que já se tornaram pai de família, de mãe de família. A gente vê uma criança chegar, assim como eu, que uma vez precisou uma pessoa chegar e mandar fazer um pré-vestibular social, o qual cheguei aqui aqui na UNEB, e foi na UNEB, foi uma das primeiras vezes que eu vi um homem preto num auditório da UNEB, e foi uma das poucas vezes, não vou dizer a primeira, que eu tinha entrado na UNEB, mas não sabia o que era a UNEB. Sabia que existia no Cabula, que era um espaço. Entretanto, o que é a UNEB? Esse espaço é para mim. E ao acessar esse espaço, eu vi um homem preto falando sobre a qualificação dele, André, ele Dedé, conhecido carinhosamente, que ele foi meu professor desse curso pré-vestibular, mas ali eu vi que outros caminhos eram possíveis, e são possíveis. E é um referencial para a gente, além daquele referencial ao qual, historicamente, subjuga e direciona nós, povo de periferia, que é como a gente fala de povo de periferia, a gente está falando também, de uma grande maioria, povo preto. E aí eu disse, poxa, como aquele cara que morou em tal lugar, nasceu em tal lugar, está vestido assim, com aquela qualificação, tudo. E ao mesmo tempo, quando eu saí, eu vi ele com um carrão. Eu disse, como é possível ele ter aquele carro? Ele não ganhou em jogo nenhum, não ganhou na Mega Sena, não é do movimento, de aquilo. Então a biblioteca também é esse espaço que faz a pessoa acreditar. Onde hoje o menino vem, poxa, Diego, tal, tem Diego que é psicólogo, tem isso, tal. Outros meninos que conseguiram já acessar a universidade. Infelizmente também tem aqueles que a violência do Estado e a falta de oportunidade chegam primeiro, a gente sente sim, mas também a gente tem vários pontos positivos nessa luta. Inclusive, hoje, a gente tem meninos que passaram por lá e hoje são meus colegas aqui na UNEB, de outros cursos, que estão em outras universidades. Então, é sobre isso que a gente fala. Tem outros que também quiserem ingressar na universidade, entretanto, hoje, uma perspectiva de futuro. Então, as bibliotecas comunitárias são isso. São mais uma frente, frente a esse genocídio sistemático e esse homicídio diário. E eu falo sempre, né? E a Bíblia do Nascimento falava, entre outros intelectuais, e a gente trabalha com a literatura, não só essa formal, qual está aí, mas a gente sempre acredita numa literatura periférica. A gente está trazendo Neuza Santos Souza, Neuza Souza, a Bíblia do Nascimento, Cida Bento, mas também está trazendo senhoras e senhores, anciões e anciãs da comunidade para falar sobre sua vivência. É porque a gente acredita nisso. Ao ponto de uma pessoa dizer, poxa, eu pensava que era loucura do meu avô quando ele dizia que ele era um dos primeiros moradores do bairro, como era o bairro. E um trabalho em parceria com o colégio do bairro, que não possui por que não, esse mesmo adolescente, ele pôde ver que o avô dele era um dos primeiros moradores do bairro. Ele pôde compreender esse outro lugar dentro dessa relação. Aí tem uma parceria assim, com os postos de saúde, o qual a gente faz roda de diálogo, roda falando sobre a masculinidade e paternidade, mas não a masculinidade tóxica, como é dito, eu não acredito nisso, mas masculinidade, falando sobre suas potencialidades, suas vulnerabilidades, inclusive falando sobre esse lugar, né? Também falando roda de mulheres, roda de terapia comunitária, em parceria com o posto. E também já fizemos atividade de parceria com o NEB até anterior,
a minha vinda enquanto educando aqui nessa instituição. E aí, falando disso, falar sobre aquele público que é o que mais mata, é o que mais morre, é o que mais está encarcerado. Então, a gente trabalha com isso, sobre esse lugar ao qual está o homem preto, em especial o homem preto. Mas também falando sobre esse lugar da família monoparental. Fala dessa mãe solo, que tem que sair para trabalhar, e muitas das vezes não tem onde o seu filho está. E aí você observa que o espaço, como eu também sou morador aqui do Cabula, do Arena do Beru, um espaço em Porto Neve, e tem um espaço ali, hoje disse que está avançando para se tornar algo para a comunidade, mas em 2014 iria se tornar uma base comunitária. Aí não foi para frente, só que o espaço não está sendo utilizado pela comunidade ainda. Não há o portão para dentro da comunidade. E daí a gente falar dessa extensão, dialogando, né? Tem um curso aqui de pedagogia, de medicina, filosofia, entre muitos outros, psicologia. Entretanto, a gente ainda vê pouco acesso da comunidade a esse serviço, vê pouco diálogo. E a gente procurar ver dentro dessa instituição forma mesmo de acessar, seja através da biblioteca comunitária, das associações de moradores, que a gente possa dialogar, porque estamos aqui. Aí eu quero falar desse lugar enquanto coordenador, e hoje já estou passando, já estive enquanto coordenador geral, e hoje eu falo aos meninos qual, há um tempo atrás, eles estiveram enquanto educando, ou depois se tornaram mobilizadores, e hoje estão como coordenadores, porque é uma biblioteca comunitária, não tem um dono, não tem uma pessoa, mas tem pessoas construindo. E hoje eu falo que, por conta de precisar trabalhar, não ter a mesma disponibilidade quando eu tinha 11 anos atrás, com 22 anos, de estar de domingo a domingo ali construindo. Hoje já estou mais nesse lugar de conselheiro, desses meninos que estão mais à frente desse lugar, estão com mais energia, e é muito desse ir e vir. E muitas vezes, quando a gente está desanimando, a gente acha que, poxa, eles estão ali, pá, vamos, continue. Ninguém disse que era fácil, mas a gente precisa continuar lutando contra essa morte simbólica e sistemática do nosso corpo. E é muito disso. E finalizando assim minha fala, eu acho que é importante a gente ter essa roda. Numa roda é importante que tenha esse direito à fala de todos e todas que estão presentes, que todos têm muito a contribuir para trazer essa questão mesmo de procurar forma, que eu estava lembrando. É um palco no via na biblioteca da UNEB. Hoje estou aqui porque eu vou ter aula e ver que eu passava, mas achava que o espaço não era do meu. Então, ocorre para várias pessoas achar que esse espaço não é seu. E essas bibliotecas públicas sempre são pontos estratégicos. Assim, estratégico para quem? Há nesses bairros por parte do Estado e tanta anulação desses seres. Para a gente pensar assim, né? Porque eu hoje sou psicólogo, redutor de dano, e algo muito crucial na minha formação, graças a Deus, desde meus 5 meses de formado, eu atuo como psicólogo. E o que a biblioteca me deu assim, de contribuição, de retribuição, foi encontrar na minha frente uma pessoa sensível, e também movimentos sociais, que é Léo Vilas, que estava numa seleção da pelo programa Corra para o Abraço, que é executado pela Unicipal. E no meio da entrevista, eu pedi licença e falar que é engraçado tudo aquilo que ele falava.
de danos e riscos, principalmente ao uso abusivo de drogas, e álcool e outras drogas, né? E aí eu disse que via que ia muito além do que a substância, e via a questão da redução muito sobre ter um espaço seguro para esse uso. Então eu cheguei aqui na UNAB e eu vejo as pessoas usando, e é algo normal. O presidente da comunidade vai estar em constante estado de alerta. E a pessoa pensar, como disse, como eu vou dar o livro, a pessoa sem ter o que comer, a pessoa com fome. Tem que pensar em saúde mental, a gente tem que pensar nesse aspecto financeiro, esse aspecto das constantes violações de direito. E aí, tinha a pessoa quando eu estava, e aí essa pessoa chegou para mim e disse que meu diferencial foi que ele acompanhava a biblioteca e perguntava como eu conseguia fazer aquilo sem nenhum tipo de recurso. E aí e outras pessoas perguntaram como a gente conseguiu ter um espaço que se encontrava abandonado e que a pessoa naquele momento estava utilizando para fazer uso. E entre outras coisas, a gente conseguiu ocupar e transformar na biblioteca comunitária. Eu disse dialogando. Como assim? Falando. É porque até o direito dos nossos estão retirados. O direito de ser um ser humano, de ter esse lobo frontal, né? Da questão da linguística, que acha que nós não temos sentimento. E essas pessoas, qual até enveredaram para a criminalidade, muitas das vezes por falta de oportunidade, e muitas das vezes empurradas até por a própria estratégia, infelizmente, do Estado, elas não têm sentimento, elas não têm família. E aí você falou o quê? Eu falei sobre o interesse nosso de fazer uma biblioteca e fazer atividade com as crianças. Perguntei que as pessoas não tinham filho. E aí tem uma pessoa que perguntou, você ainda acredita no ser humano? Eu perguntei, você acredita no seu filho, na sua sobrinha? Você acreditar, eles são seres humanos. Então, é preciso acreditar que o sonho é possível. E que somos um ser potencial. E que só precisamos de espaço em bibliotecas comunitárias, enquanto centros culturais, enquanto bibliotecas públicas, enquanto bibliotecas universitárias, mas que esses espaços sejam acolhedor e que as pessoas sintam parte desses espaços. E aí finalizo a minha fala agradecendo por essa oportunidade de estar aqui. Me coloco assim aberto ao diálogo e falar, né, que através da rede Cabula Livre e também a gente conseguiu dialogar assim um pouco mais com o NEB. E hoje ela está aberta espaço para eu vejo que ainda tem muito aberto para nós, inclusive, que fique gravado e as pessoas a qual tem acesso dialogam para ver o que a gente faz. Eu sei que é patrimônio da universidade, tudo. Como comodato, que a gente se responsabiliza pela guarda, não só de um bebedouro, mas a guarda de um computador, desses equipamentos. Eu não falo só a biblioteca, eu falo essas organizações que estão aí lutando diariamente. Tá bom? Ok, é isso, eu já estou finalizando. Inclusive, é, para assim é dizer novamente, né, só para finalizar, que esse espaço abra, procure meio de dialogar e sem burocratização, porque a gente, um exemplo que nós existimos é que na maioria das atividades que ocorrem pelo Estado, eles nos convidam. Então, não o CNPJ que vai dizer que uma biblioteca, um espaço cultural existe, mas as suas ações dentro da comunidade. E aí finalizo a minha fala agradecendo novamente, mas fazendo esse desabafo e fazendo essa crítica construtiva. Tá certo? Muito obrigado.